Irmãos, graça e paz. Vamos começar este culto ao nosso Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que Deus nos dá. Não é? Estar na casa do Senhor é uma oportunidade muito grande, né? Mais vale um dia na casa do Senhor do que mil em qualquer outro lugar, não é? Quando estivermos com o nosso Deus na eternidade, aí será que todo dia na presença do Senhor e estaremos com Ele e reinaremos eternamente no reino eterno, né? No reino incorruptível, onde lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá mais dor. Só Deus para criar um lugar tão maravilhoso assim, né? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, Pai, por nos permitir estar aqui na Sua presença, por podermos louvar e agradecer ao Seu santo e bendito nome, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que conseguiram vir à Tua casa, abençoa aqueles que ainda não podem sair. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. O Senhor conhece cada vida, cada circunstância, cada situação, mas sabemos que Deus é maior que tudo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. Por isso nós te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Fica conosco, Senhor, tudo que for louvado, tudo que for falado, Pai, que possa engrandecer ao Seu nome, nos tocar os corações, Pai, para sairmos daqui tocados, edificados por Deus. Nós te louvamos e já te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ler o Salmo 134, esse salmo maravilhoso do Senhor. Hoje nós tivemos um problema na internet, então nós vamos passar o vídeo gravado, não é? Depois para os irmãos. Ele está com o seu celular aí? Vamos mandar uma mensagem para os irmãos? E manda. Amém? Salmo 134. Vamos ler este salmo. Ele é pequeno em número, mas tão grande na sua profundeza. Salmo 134, irmãos que acharam, digam glória a Deus. Glória a Deus. Bem, eu vou ler alguns irmãos, leem o outro. Bendizei ao Senhor, vós todos servos, o Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor. Ele é o Criador do céu e da terra. Amém? Ele criou a terra, Ele nos mantém em pé e pode muito bem cuidar de nós. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Vamos louvar o Senhor todos juntos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz. Todos necessitam de um amor perfeito. E o perfeito amor é só no nosso Deus que nós podemos encontrar, né? Que todos possam conhecer esse amor perfeito do nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor todos juntos, pois Ele é justo. Aleluia, Senhor. Tu és perfeito, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és digno, Senhor, de toda honra, Pai. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam.
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Vamos ouvir agora a mensagem do nosso irmão Daniel. Amém? Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Graças paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Esteja louvado que nós estamos aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 4. Amém? Provérbios 4, a partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 4, a partir do versículo de número 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não a largues. Guarda-a, porque a ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e fogem deles do sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, a qual vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam.
Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque eles são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos também, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Nós te bendizemos, glorificamos ao teu santo nome, Senhor, e pedimos que fale conosco nesse momento. Tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia da minha vida, Senhor, e usa-me para a glória e louvor do teu santo nome. Me dirija, Senhor, nesse momento, conduza, e que a tua palavra possa falar ao meu coração e ao coração de cada servo e servo tua que está aqui, e cada pessoa, Senhor, que ouvir essa mensagem que está sendo gravada. Fala conosco e nos ajuda, Deus, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Recentemente já preguei aqui em Provérbios, capítulo 3, e a palavra de Deus era sempre maravilhosa. E vale sempre lembrar que esse livro de Provérbios é como se fosse um livro de conselhos de um pai, no caso, para nós, o Pai Celestial, falando com cada um de nós, nos dando as orientações, nos direcionando para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus preparou. É maravilhoso, que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, aquilo que Deus tem preparado, mas Ele nos revela pelo seu Espírito. É o que nós podemos receber quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós abrimos essa Bíblia e o próprio autor, o Espírito Santo, fala conosco. Ele nos dá esse entendimento, abre os nossos olhos para que a gente compreenda. E é maravilhosa a palavra de Deus, e esse contexto aqui está falando muito a respeito da sabedoria. É um pai amoroso querendo passar ao filho. Se você ler, inclusive, o escritor, no versículo 3, ele diz: quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria sim, com tudo que possuis. Adquire o entendimento, estima, ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará a tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. E é isso que está sendo falado a respeito da sabedoria, dos preceitos do Senhor. Quando nós ouvimos falar a respeito de preceitos, de palavra, de lei, está sempre dizendo a respeito da palavra de Deus, a orientação do Senhor para cada um de nós, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem a nosso respeito. E a partir daqui nós lemos que ele se lembra disso, O escritor, direcionado pelo Espírito Santo, se lembra dos momentos em que ele aprendeu a palavra de Deus, as orientações de seu pai, dos momentos em que ele foi exortado a guardar, a perseverar, a fim de viver uma vida longa e próspera. Porque é isso que Deus tem para nós. Mas a prosperidade não está naquele conceito que nós temos hoje, que é o conceito financeiro. Mas a prosperidade está em viver uma vida nos caminhos do Senhor. E é interessante, porque o texto desse capítulo que nós lemos, ele fala a respeito de caminhos. Ele fala a respeito de vereda. Que é a mesma coisa,
E ele faz um convite, lá no final, depois de falar muita coisa, ele diz assim no versículo de número 26: pondera a vereda dos teus pés. E ponderar é você pensar, é você meditar, é você avaliar. E aí, fica a questão para nós: se nós ponderarmos, como estão os nossos caminhos? E é interessante porque quando a gente ouve essa palavra caminho na Bíblia, o que a gente pode pensar, né? Caminho é o lugar para onde a gente está indo. Só que você fala assim: poxa, não, mas eu estou só vivendo a minha vida. Porém, a nossa vida, ela é um ponto ligeiro. Ela é como uma nuvem que vem e de repente passa. A nossa vida é fugaz. E a gente vê que o caminho, a vereda, acontece no decorrer da nossa vida. Porque o tempo que nós temos aqui, existem alguns que dizem que nada mais é de que a nossa vida indo para frente. E aí quando a gente vê esse texto dizendo: pondera os teus caminhos, pondera as tuas veredas, eu preciso pensar: aonde eu estou indo? O tempo está passando e assim a minha vida está indo para frente. Para onde a minha vida está indo? Qual o caminho que está seguindo? E se a gente pensar nesse contexto que nós estamos vivendo e de repente tudo mudou, virou de cabeça para baixo, e aí eu vejo aqui os irmãos de máscara, coisa que eu nunca imaginei na vida que eu poderia ver, né? Os irmãos aqui de máscara, outros em casa, porque uns têm medo e outros realmente não podem ver, porque é um tempo difícil, dias são maus, e de repente tudo muda, e a gente esperava que fosse ser muito mais breve do que está sendo. E até os entendidos fizeram projeções e mais projeções, e cada vez que ia chegando eles tinham que adiar, porque eles não sabiam o que viria a seguir. Hoje está assim. Existem expectativas, né? Mas só Deus sabe quando tudo vai voltar ao normal. E o tempo está passando. E nesse tempo que se passa, a nossa vida está indo para frente. Nós estamos trilhando um caminho. Eu pergunto a você, eu peço a você, pondere e responda a si mesmo: qual é a vereda que você está tomando? Qual o caminho que você está seguindo nesse momento? Para onde a sua vida está indo? E aí quando a gente olha para a palavra de Deus, eu disse a você que esse trecho ele fala a respeito de caminhos. Pois depois de falar a respeito de sabedoria, ele começa a falar a respeito de caminhos. E nos é apresentado dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. E há algo interessante aqui, porque ele diz que a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas na sequência ele diz que o caminho dos perversos é como a escuridão. E onde você e eu temos vivido? Nós estamos vivendo esse caminho que a cada dia está sendo iluminado, está se tornando mais claro, mais cheio de verdade, mais cheio de luz, mais na presença do Senhor? Ou existem momentos em que nós nos achamos sem escuridão? E aqui é engraçado, porque ele fala que é como a escuridão, e ele diz assim: nem sabem eles em que tropeçam. E é tão interessante, a gente, todos nós já passamos por essa experiência, né? De estar no escuro, desacordar à noite, não acha a luz, né? Aí sai catando cavaco até se achar interruptor.
quando acaba a luz à noite, vai procurar uma vela ou alguma coisa para poder acender. Hoje é mais fácil, né? Porque se o celular tiver com bateria, a pessoa acende lá, vai lá e acha, né? Mas se os irmãos lembrarem, ou se tivessem o celular por perto, todos de nós saem procurando. E como é difícil você caminhar no escuro. Ainda que seja dentro daquele ambiente que você conhece. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que eles nem sabem em que tropeçam. E é assim na escuridão. E é na escuridão que nós nos ferimos, sem saber como ocorreu, sem saber aonde foi. Mas Deus nos chama para pensarmos, porque Ele nos quer não na escuridão, mas na luz. E a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê aqui em relação a como nós precisamos lidar com essa questão do nosso caminho. E aqui o Pai amoroso ao seu Filho e o próprio Deus a nós, o Espírito Santo, Ele fala conosco 4 coisas em relação ao caminho dos ímpios. E quando a gente olha na palavra de Deus, nós vemos no versículo de número 14 que ele diz assim: não entres na vereda dos perversos. Porque tudo começa por aí, irmãos. Mas nós não podemos sequer entrar nesse caminho. E é interessante isso, porque às vezes quando a gente vai perceber, a gente já falou o que não devia, já fez o que não devia. E Deus é tão maravilhoso, porque se talvez você olhasse e falasse: puxa vida, eu entrei nesse caminho aqui e nem percebi. O tempo passou, veio essa pandemia, e eu esqueci das promessas de Deus, da sua palavra, que fala a respeito do pastor que cuida de nós e nada nos falta. Eu temi, eu até gaguejei por tudo isso, e ao invés de ir pelo caminho da fé, eu fui pelo caminho da dúvida. E se você talvez entrou por esse caminho, se você continuar esse versículo, a segunda coisa que a palavra de Deus nos fala, depois de dizer não entre no caminho dos perversos, é: nem sigas pelo caminho dos maus. Porque se talvez você entrou por esse caminho, a palavra de Deus está chamando você nessa noite para não seguir, mas para sair daí. Porque na realidade só existem 2 caminhos. Nós sabemos, a palavra de Deus diz muitas vezes sobre isso: o caminho da luz, o caminho das trevas, o caminho estreito e o caminho largo, o caminho da morte e o caminho da vida. E nós precisamos saber muito bem, irmãos. É engraçado que a palavra diz: pondera. E aí você, como diz lá em Coríntios, examine-se, pois, a si mesmo. Não é um apontar para o outro, mas cada um se examinar e olhar, você que sabe, e o Espírito Santo que revela e convence, mostra. E aí a palavra de Deus fala assim: não entra, mas se por acaso você entrou, não sigas. E é interessante porque ela continua dizendo, e ela diz assim: evita-o, não passes por ele. E quando a gente vê a palavra de Deus, nós vemos como ela se completa, porque a palavra de Deus, ela não nos manda resistir à tentação, ela manda nos resistir ao diabo, mas fugir da tentação. E aqui nós vemos o conselho que Deus dá: é evita passar por perto, não passe por ele, não passe pelo caminho do ímpio, não passe por esse caminho que vai trazer a escuridão, por esse caminho em que você vai se ferir, e vai se ferir. É certeza, irmãos. E eu sempre vejo a bondade de Deus nisso, porque quando Ele nos chama para andarmos no seu caminho, não é porque eu não quero que você seja assim, seja do meu jeito, mas é para que a gente possa viver e desfrutar a bondade de Deus, aquilo que Ele tem para cada um de nós. E se você olhar, é engraçado, no versículo número 2 desse capítulo, ele diz assim: porque vos dou boa doutrina, porque a palavra de Deus é boa, a lei do Senhor é perfeita, e Deus nos quer longe desse caminho. Por isso nós não podemos entrar, muito menos seguir, e evitar a todo custo não passar por esse caminho. E aí então ele diz
desvia-te dele e passa de lá. É engraçado, porque eu tenho certeza que, como nós somos pecadores, todos nós, em determinados momentos, fazemos ou acabamos agindo de forma que não deveríamos, e aí o Espírito Santo nos convence, como está em Lucas 15, o pastor Igor pregou no domingo, nós caímos em si. O que eu estou fazendo? E a palavra de Deus nos manda desviar, nos manda fugir, porque se talvez você está nesse momento assim, existe uma boa palavra que te aconselha, que te orienta a desviar e passar de lá. Porque muitas vezes a gente mantém o estrito limite, só para não, só para não ir para o inferno. Então, qual que é o limite? Tem gente que fala assim, não, até aqui eu posso ir, então. Mas por que nós, às vezes, queremos andar nesse limite, nessa linha, na beira do abismo? Não é isso que Deus tem para nós. Deus nos quer passando de largo, Deus nos quer não entrando, não seguindo. Deus nos quer realmente nos desviando desse caminho. Existem coisas que nós sabemos que despertam um pior em nós, mas nós temos que evitar, nós temos que nos desviar. Porque no final das contas, isso aí nos faz tropeçar. E é tão triste, Porque é realmente como andar na escuridão. Quando a gente vai ver, já fez a coisa de errado, já causou dor, já se machucou, mas o nosso Deus nessa noite nos chama para um outro caminho. Porque o que Deus tem para nós, que é o que nós vemos em todo esse capítulo que nós lemos, é que Ele nos convida a adquirir a sabedoria. E então, Ele fala 3 coisas pelo caminho que nós temos que seguir. No versículo de número 10, Ele diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir e aceitar. E quantas vezes a palavra de Deus diz assim: olha, se hoje ouvirdes a voz de Deus, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais a vossa certeza. Nós não podemos ser como aqueles que ouviram a palavra de Deus e foram contra ela. Determinada palavra lá, nós temos até como aqueles que morreram no deserto, fala. Pessoas que viram a glória de Deus, a presença de Deus, mas as palavras do Senhor não entraram no coração. Eles não aceitaram, mas eu e você, para nesse caminho andarmos, esse caminho que é como a luz da aurora, como o amanhecer, que começa brilhando, e é engraçado que ele acontece de forma maravilhosa, Acho que você já deve ter passado a experiência de ver, a aurora, o alvorecer. Às vezes na estrada, você está assim, de repente está tudo escuro, e começa assim a clarejar, assim, bem um pouquinho, de repente quando você olha, já está claro. Porque a luz é assim, irmãos, ela dissipa todas as trevas. E o nosso Deus, Ele é a luz do mundo, e Ele nos chama para sermos luz do mundo, para resplandecermos como astros do mundo, para refletirmos a luz que vem do Senhor. E isso é tremendo, porque Deus, Ele quer nos dar isso. E Ele fala assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. É engraçado que sempre vem com uma promessa, e não como se Deus estivesse querendo nos comprar, mas é porque é isso que Ele tem para nós. É isso que Deus sempre quis, porque Ele disse: se te multiplicarão os anos de vida. E é engraçado porque depois Ele diz assim: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E aí Ele diz: em andando por elas, não se embaraçarão os seus passos. Porque nós somos chamados a ouvir a voz de Deus, a aceitar a palavra de Deus, e então a andar. É engraçado porque a palavra de Deus, ela se repete muitas vezes.
e no Novo Testamento nós temos muitas vezes sendo falado, Deus chamando para andarmos. Inclusive Jesus, enquanto ele pregava, e depois ele termina e fala assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, e as põe em prática, é como um homem prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. Que vem a adversidade, vem a chuva, a tempestade, mas a sua casa permanece firme, porque essa é a palavra de Deus, é a verdadeira base, porque Jesus, ele é a própria palavra, ele é o verbo de Deus, e é nessa palavra que nós temos que nos permanecer, porque essa palavra revela quem Deus é, revela os seus pensamentos, e quando a gente ouve, quando a gente aceita, e quando a gente anda, a nossa vida não se torna longeva, não se torna longa, mas Deus nos livra do embaraço, e Ele coloca assim: se correres não tropeçarás. Isso não quer dizer que não vai ter adversidade, que não existirão obstáculos, mas nós andaremos por um caminho plano, por um caminho reto, que nós podemos pisar com confiança, sem medo de que alguém possa nos fazer cair, mas nós temos a certeza que Deus está conosco neste caminho, porque Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. E aí, então ele diz aqui duas palavras que têm um sentido muito parecido. No versículo 13 ele diz: retenha a instrução e não alarmes, guarda, porque ela é a tua vida. E é maravilhoso, né? Porque nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós temos que aceitar, nós temos que andar, então nós temos que reter essa palavra, nós temos que guardar. E mais à frente ele vai meio que repetir de uma outra forma. Ele fala assim: olha, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. E então no versículo 21 ele diz: não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. E ele diz: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. E aí então no versículo 23, um versículo muito conhecido e muito citado, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí ele diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Se você prestar atenção, ele está falando assim: atenta. Ele está repetindo: ouve, guarda, e não se deixe apartar, mas guarde a palavra de Deus no mais íntimo do seu coração. E então, nesse contexto da palavra de Deus, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E como nós guardamos o nosso coração? Quando nós nos mantemos livres desse caminho escuro e perverso, é por meio da palavra de Deus, recebendo do Senhor as suas orientações. Orientações que não são regras de não pode, como muitas pessoas acreditam, mas são caminhos que nos levam à vida, que nos levam à presença de Deus, que nos levam à alegria do Espírito Santo, que nos levam a uma vida de paz, uma vida sem culpa, porque quando nós andamos no caminho da escuridão, além de machucado, remorso, culpa, mas quando a gente anda na palavra de Deus, nesse caminho de luz, tudo se transforma. E é tão maravilhoso ver e lembrar que a palavra de Deus diz que é como um alvorecer. Como eu disse, de repente ele se torna claro, mas ele já não chega na plena clareza. Você vê, amanheceu, então é dia, mas então a gente vê que o sol ele vai se levantando pouco a pouco, até que então chegue, na minha versão diz dia perfeito, né? E a maioria dos estudiosos acreditam que esse dia perfeito, na cabeça de quem estava escrevendo, era o sol do meio-dia. Tem até uma tradução que diz isso.
Porque quando a gente recebe essa palavra, a gente ouve, a gente atende, a gente aceita, a gente anda e a gente guarda, de repente aquilo que era escuridão se torna em luminosidade, se torna um caminho, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas então, à medida que nós caminhamos, nos afastando de todo o mal, não entrando, não seguindo, nos desviando e passando de largo o caminho da escuridão, a nossa vida vai se tornando diferente e cada vez ela vai sendo mais brilhante, porque cada vez mais a gente vai vendo a presença de Deus. E é isso que Deus quer para mim e para você. E o mais maravilhoso disso é porque não importa aonde você esteja. Se você está na plena escuridão, saiba que Jesus, Ele é a luz. Ele quer tirar tudo aquilo, sabe, os nossos pecados, os nossos maus desejos, tudo aquilo, irmãos, que cega os nossos olhos. Ele é poderoso para desatar as cadeias e nos tornar livres. E se você está assim nessa noite, Cristo está aí e Ele pode te libertar. E se talvez você já conheceu a verdade, mas não está vivendo na luz, o Senhor te chama para desviar dessa escuridão e vir para a palavra de Deus, se arrepender e voltar para o Senhor. E se você está no começo, retenha, guarda no íntimo, porque cada vez Cristo vai nos iluminar mais e mais. E aí eu falei que é maravilhoso isso, porque se talvez você está há muito tempo, nós precisamos perseverar, porque nós sabemos que ainda não é o dia perfeito. Porque para nós, hoje em dia, nós cremos que o dia será perfeito quando Cristo vier nos buscar, quando nós estivermos com Ele, quando nós o vimos face a face. E assim, eu queria deixar isso para você. Versículo 26 diz: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém, irmãos? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus recompense o servo do Senhor pela palavra de Deus na sua boca e que continue sendo realidade nas nossas vidas. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Eu insisto em pedir que cada irmão leia a sua Bíblia, leia a palavra de Deus. Nós precisamos ler esta palavra, crer nesta palavra, viver esta palavra e pregar esta palavra. Então vamos continuar orando para aquelas pessoas que estão precisando da nossa oração, também com gratidão em nossos corações, louvando a Deus pelas restaurações, pelas bênçãos que o Senhor já tem concedido à sua igreja, no nome de Jesus. Priscila, ora por nós. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, pela tua presença. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor que nos chama a ti, ó Pai. Sim, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Pai, pelo Sim, infinito amor. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite. Sim, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Sim. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares em paz e em segurança. E abençoe, Senhor, aqueles que não estão aqui, ó Senhor, que o Senhor sabe o motivo de cada um. Ó Deus, abençoa os teus filhos, Pai, em Senhor. nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém. Glórias a Deus.